Vamos agora falar sobre novos ataques aéreos israelenses a Gaza, que mataram um líder político do Hamas e outro integrante do alto escalão. Em uma ofensiva, autoridades afirmaram que cerca de 30 palestinos morreram no sul da região. Mariana Janjacmo tem os detalhes diretamente de Washington, ao vivo conosco. Uma ótima tarde a você, Mariana. Oi, Gabriel, boa tarde a todos. Gabriel, notícia que acaba de chegar é de mais um ataque na faixa de Gaza, dessa vez a um hospital no sul de Gaza, que matou pelo menos uma pessoa, uma liderança política do Hamas. Também tem um outro integrante também do Hamas, chamado Ismail Barhum. Então esse ataque aconteceu agora, essa notícia que a gente acaba de receber, mas mais cedo também outra liderança política do Hamas tinha morrido, Salah al-Bardawil. Ele foi morto em um ataque aéreo junto com a esposa. E mais cedo, então, por causa dessa morte, o Hamas divulgou um comunicado dizendo que o sangue de Bardawil, da esposa e de mártires, vai continuar alimentando a batalha pela libertação e independência. Foi o que o Hamas disse a partir desses ataques que mataram essa liderança política do Hamas. E aí agora, então, mais tarde, a gente teve a confirmação de mais um integrante do grupo Hamas morto nesse ataque a um hospital na faixa de Gaza. E são ataques, Gabriel, que acontecem depois daquele cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que ficou em vigor por 2 meses. Foi um acordo que foi costurado ainda enquanto Joe Biden era presidente, mas já com encarregados do governo Trump, com enviados especiais do governo Trump que ajudaram a aprovar esse acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que agora claramente não está mais valendo, né? Não está, pelo menos, está sendo desrespeitado, né? Pelo menos com esses ataques, já que Israel diz que vai continuar fazendo isso, atacando o grupo Hamas, até que o grupo deixe de ser uma ameaça, e diz que continua fazendo essa ofensiva para libertar os reféns que ainda estão sob poder do Hamas. E o Hamas diz que Israel está violando os acordos do cessar-fogo ao fazer esses ataques. Então, o Hamas diz que Israel se recusa a discutir o final da guerra e se recusa a tirar as tropas da faixa de Gaza. Fato é, Gabriel, que, claro, a gente está vendo, então, esses integrantes do Hamas mortos nesses ataques, mas é claro que isso afeta a população civil. Na semana passada, quando Israel lançou outros ataques contra a faixa de Gaza também, a Gaza teve o dia mais letal desde novembro de 2023, foram mais de 400 pessoas mortas. Então são pessoas que agora, depois desse período de relativa calma, precisam voltar a sair de casa, a fugir, para deixar tudo para trás para salvar suas vidas. Eu digo relativa calma porque mesmo com o cessar-fogo em vigor, a gente sabe que as condições na faixa de Gaza são extremamente complicadas. Israel já tinha imposto um bloqueio de mercadorias no começo de março e isso traz uma série de outras preocupações além dos ataques, preocupação inclusive com uma crise de fome por causa desse bloqueio de mercadorias. Então agora, além disso, depois de passar por esse período, né, de certa estabilidade por causa dos ataques que tinham parado, agora essa população volta a ter que lidar com esses ataques. Isso, claro, sem a gente falar no drama vivido pelos familiares dos reféns, né? Ainda há reféns sob o poder do Hamas. A gente teve a libertação de reféns, mas ainda há, né, reféns e não se sabe ao certo exatamente quantos estão vivos, quantos estão mortos. Então são familiares que vivem nessa aflição, que vivem nesse drama, e a gente vê então essa situação se deteriorando, ficando cada vez mais tensa. Lembrando que, como eu disse, o acordo de cessar-fogo foi costurado ainda sob o mandato de Joe Biden, mas com uma ajuda importantíssima dos encarregados, dos enviados especiais que já fariam parte do governo Trump. Então isso foi importante para que se chegasse de fato a um acordo de cessar-fogo. Mas agora a Casa Branca disse que foi avisada assim com antecedência por Israel desses ataques. Claro, o governo americano nunca tirou o apoio histórico dos Estados Unidos a Israel, nem mesmo com Joe Biden ali numa situação delicada, né, por causa do eleitorado, do próprio eleitorado, que pedia para que ele fizesse mais pela população na faixa de Gaza, pedia mais atenção à questão palestina. Então Biden andou numa corda bamba ali, mas nunca chegou a tirar o apoio a Israel, e agora esse apoio com Donald Trump, né, fica ainda mais evidente, com Trump também dizendo que sim, sabia
dessa retomada da ofensiva de Israel na faixa de Gaza, com a Casa Branca dizendo que sim, foi avisada com antecedência. Então a gente vê a volta desses ataques acontecendo. Hoje, 2 integrantes do Hamas, então, ao menos mortos, e a gente espera para saber exatamente o que vai acontecer nos próximos dias, né? Já que esse cessar-fogo estava numa primeira fase e depois seria discutido o final da guerra, a retirada das tropas israelenses na faixa de Gaza, mas isso não aconteceu. O que aconteceu foi a volta para um estágio anterior, né? A volta para um estágio em que os ataques acontecem, em que as ofensivas e contraofensivas voltam a acontecer. Gabriel. Cessar-fogo desrespeitado, ataques se intensificando e as expectativas por um novo acordo que busque por a libertação destes reféns cada vez mais distante. Obrigado, Mariana.